Gente linda da segunda série do ensino médio, boa noite. Eu sou a professora Maria Fernanda. Hoje a gente vai ter mais uma aula de filosofia. O título vai aí na tela para vocês: Indivíduo, Identidade e Sujeito. E sabem quem é que vai ministrar esta aula para a gente? Nosso querido professor Tiago, que está aqui do meu lado. Bem-vindo, Ti. Obrigado, Mafê. Então, eu estou aqui na área, né? Chegadas e partidas, como aquela música que a Maria Rita e o Milton Nascimento cantam. Pois é, né? Marconi se foi, agora eu vou ficar por aqui. Espero não desapontá-los, né? Fazer uma aula bacana aí de filosofia para todo mundo. Hoje foi aniversário da Fabi também, nossa querida colega. E a nossa aula hoje, o tema dela, se você estava estudando, prestando atenção na aula de sociologia anterior, posso até dizer que é uma continuação, ou uma complementação, ou uma aula que tem a ver com o mesmo assunto, de certa forma, porque eu vou falar de identidade, né? Muita coincidência, né? Ou não, porque é uma transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. É bom que as áreas conversem, né? Sociologia, filosofia. Então vamos que vamos, né, Mafê? Você já fez aulas sobre esse assunto, não é verdade? Ah, sim, a turminha da segunda série do ano passado, né, teve uma aula justamente sobre Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill no âmbito da teoria do indivíduo, né? Isso, então, galera. Eu não posso dizer que eu vou falar dessa teoria do indivíduo, porque é algo meio controverso, né? Na verdade, o currículo ele coloca... Você pode passar o slide, por favor? Até para a gente dar uma observada, né? Acho que no slide anterior que fala do currículo, enfim, próximo, esse, exatamente. Objetivo, identificar diferentes concepções de indivíduo. Então, isso daí é do componente curricular, tá certo? Que foi o que a Mafê fez ano passado. E o tema, Introdução à Teoria do Indivíduo, de John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill. Então, é assim, o John Locke, o Jeremy Bentham e Stuart Mill, o que os une? Eles são ingleses, certo? O Bentham e o Stuart Mill nasceram em Londres, e o John Locke nasceu em uma outra província também, mas só isso, o que tem a ver? E daí? Bom, realmente isso é muito pouco, né? Mas vamos pensar de outra forma, então. O Jeremy Bentham e o Stuart Mill, eles são filiados a uma tradição filosófica que nós chamamos de utilitarismo. E essa tradição filosófica, ela também está no conteúdo do caderno do professor, né? E de alguma forma isso transparece no caderno do aluno de filosofia da segunda série do ensino médio. O John Locke, ele tem algo em comum também com o Jeremy Bentham e com o Stuart Mill. O John Locke atribui-se a ele o pioneirismo na sistematização de uma tradição filosófica que ficou conhecida como empirismo. Então existem duas tradições marcantes nesse período, o racionalismo e o empirismo, e o John Locke ele inaugura de uma forma mais completa a ideia de empirismo, mas não fiquem preocupados, pessoal, são nomes complicados. Eu me reservei, né, vou reservar o tempo da aula que vem para falar só do John Locke. Nessa aula eu não vou falar dele, porque é muita coisa sobre os ombros do John Locke. O John Locke é aquele filósofo também pioneiro do iluminismo, que é um longo período histórico de filósofos. Então John Locke é um dos primeiros, ele nasceu ainda no século XVII, no começo do século XVII, e viveu nesse século apenas. O Jeremy Bentham, ele viveu no século XVIII, morreu no começo do século XIX, e o John Stuart Mill, ele é do século XIX, então tem toda aí uma periodicidade histórica desses autores. E o John Locke, então, ele também, de acordo com o material didático que a gente está utilizando, que é o livro Iniciação à Filosofia, o John Locke também é pioneiro da teoria do conhecimento. Então, são muitas coisas para um filósofo só, então eu vou falar dele aula que vem. Nessa aula, a gente vai falar do Jeremy Bentham e do Stuart Mill com relação ao utilitarismo, e é uma tradição filosófica que é muito controversa hoje, inclusive, mas exprime uma determinada compreensão do indivíduo,
da natureza humana. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então não é uma teoria do indivíduo, e sim uma compreensão sobre a forma como o ser humano age eticamente, a forma como o ser humano deve priorizar alguns bens em detrimento de outros. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, tá certo? Espero ter esclarecido essas questões aí para vocês. E agora sim, eu vou fazer a introdução a esse assunto que é bastante complexo, né? Então, primeira coisa, pessoal, eu acho importante, eu não sei o que você acha, Mafê, é a gente conceituar indivíduo, o que é um indivíduo, se você consegue descobrir ou pensar o indivíduo independente de outros conceitos e de outros termos, ou não, se a gente consegue, sim, falar do indivíduo e assim falar de filosofia. O que você acha, Mafê? É fundamental, né, tia? Assim, sempre que a gente vai tratar sobre um determinado termo, é fundamental que a gente faça a conceituação e que a gente diga, então, olha, a gente aqui está abordando, está se achegando, né, no conceito de indivíduo dentro desta determinada perspectiva. Porque indivíduo, assim como um montão de outras palavras, é um termo meio capcioso, porque o entendimento veio mudando ao longo do tempo, né? Exatamente. Então é muito legal que a gente faça essa conceituação, né? Bacana, é isso que eu vou tentar fazer, né? Então, por exemplo, a ideia de indivíduo é uma ideia muito antiga, né? Se você for ver os dicionários de filosofia, tem um que é muito utilizado pelos filósofos aqui do Brasil, que é o do Nicolau Albaniano. É famoso Albaniano. Ele tem todos esses termos lá, indivíduo, identidade, sujeito, são termos que a gente vai ver que na história da filosofia existem há muito tempo. Então, por exemplo, o indivíduo está lá na teoria do Aristóteles. Como que o Aristóteles pensa em indivíduo? Ele pensa o indivíduo, então a definição é essa, inclusive a que está no dicionário, que é ser indivisível, ser único. Ele é uno, ou seja, pensando em termos de gênero, espécie, indivíduo, indivíduo é o que tem a maior compreensão e a menor extensão, e gênero, pelo contrário, a maior extensão e a menor compreensão. E o meio termo seria espécie. Então, gênero, animal, espécie, ser humano, indivíduo, Sócrates, né? Então, este ser humano, este indivíduo, essa é a ideia básica do que seria, então, indivíduo, tá certo? Então, o indivíduo, ele conversa com outras ideias também muito importantes, que são identidade, sujeito, substância, né? Então, a ideia do indivíduo basicamente é essa, né? O sujeito que eu falei sujeito, uma palavra que também é correlata, mas algo que é idêntico a si mesmo, né? Algo que é indivisível. Próximo slide, por favor. Identidade. Então, a ideia de identidade, ela também é muito antiga, né? Então, nesse mesmo dicionário é possível ler, né, compreender que identidade é algo que significa idêntico a si próprio, ou seja, igual a si mesmo, único. Eu falei numa aula da primeira série do ensino médio sobre o Spinoza, e eu falei que para Spinoza Deus é uma substância única. Então, a ideia de identidade remete a essa ideia também de substância única, que ela é idêntica a si mesma, igual a si própria. E então, essa ideia também, ela na filosofia, na história da filosofia, ela tem alguns desdobramentos. Até, por exemplo, a ideia de que a identidade é uma convenção. Como assim convenção? Bom, que algo representa outra coisa. Então tem uma relação aí, uma relação de igualdade, né? Então, mais modernamente, mais contemporaneamente, a gente vai falar do que mesmo? A gente vai falar da ideia de representação. Agora, a ideia de representação e de identidade, ela é tratada de uma forma mais completa mais recentemente. Então, a gente data aí do século XX, os estudos, as teorias da identidade. É disso que o slide que estamos vendo aborda, né? Identidade. De acordo com o sociólogo Manuel Castells, ou Castells, não sei como que vocês chamam, consiste em um processo de construção de significados, cujas fontes são os atributos culturais, que servem à autocompreensão de uma pessoa
ou um grupo social. Bom, o que isso quer dizer? Então, na verdade, a ideia de identidade, ela é como que fundada por psicólogos, né? Então tem o George Mead, que é um psicólogo, um teórico da psicologia, e ele vai lá nos seus estudos pensar a construção do eu, que é um tema psicanalítico também. Então, como que esse eu se constrói? Essa identidade. Agora, a identidade desse eu, como eu me compreendo, então você pode pensar a identidade como autocompreensão. Como eu tenho consciência de mim e dos outros, isso significa o quê? Isso significa um processo que é feito na sociedade, que é feito culturalmente. Então, essa identidade ela é sempre formada num meio social, num contexto histórico. Nunca é algo isolado, é sempre algo que tem a ver com um meio, e esse é o meio social. Perfeito? Então, essas ideias de identidade, então vamos lá, trazendo mais para o chão, né, para o prático. Tem a ver com os processos de socialização, processos primários, processos secundários. Processo primário, as pessoas que se identificam, vão construir sua identidade, já tem a ver com questões de gênero, de etnia, o nome que a pessoa recebe. Antes dela formar a sua consciência, ela já está formando a sua identidade de uma forma externa à vontade dela, vamos dizer assim. Já os processos secundários têm a ver com o mundo do trabalho, com esses processos de socialização, que são os processos secundários, que têm a ver, então, com um processo mais de amadurecimento, um processo mais de relação com outras pessoas além da sua própria família. Né? Vocês estão me vendo aqui com a camiseta que eu acho muito bonita, aliás, que é do Jaspion, com a camiseta do jogador de basquete. Mas, Ti, será que eles sabem o que é Jaspion? Não sabem, Nossa, a gente entregou na cidade. Pois é, eu sou bem velho. O Jaspion é um herói japonês, né? Que eu assistia na televisão quando eu tinha lá meus 7 anos. Tipo, uns 30 anos atrás passava o Jaspion Pois por aí, né? Então você entregou minha Eu idade, também hein? assistia. Não. Puxa vida, então, eu assistia a Jaspion nessa época aí, adorava desenhar super-herói. Eles eram símbolos de poder, né? Então eu construía a minha identidade assistindo esses programas que mostravam pessoas superpoderosas. O Michael Jordan mesmo, que é o dono da camiseta 23 aqui, um jogador de basquete que existe mesmo, né? Ele existe, ele era superpoderoso também, né? 2 metros, pulava imensamente, era capaz de fazer coisas mirabolantes na quadra de basquete. Eu me tornei fã dele e posso dizer então que eu me inspirei neles e fui formando a minha identidade. Bom, acho que deu para explicar um pouquinho a relação do indivíduo com a identidade. Então, próximo slide, por favor. Então, esse slide eu não vou ler para poupar o tempo aí de outras explicações que eu vou dar, mas é basicamente essa ideia de como se constrói a personalidade, as características, os predicados do sujeito, que é o próximo slide que a gente vai ver também, né? Então, vocês estão vendo aí identidade, pode passar, por favor. Isso, sujeito. Então, a gente está se inspirando aí no livro, Iniciação à Filosofia. Lá tem uma definição de sujeito também, que é essa eu vou ler. De acordo com Marilena Chauí, a ideia de sujeito significa um ser cuja substância persiste no tempo, enquanto suas qualidades, predicados, podem sofrer transformações. Trata-se do ser consciente de si e fundante do conhecimento. Então, vejam só. A ideia de sujeito, de identidade, de indivíduo, elas são correlatas, mas sujeito tem uma ênfase num outro sentido. Esse sentido significa qual? Essa ideia, né, que eu falei para vocês da substância. A substância é algo que existe por si próprio, mas essa substância ela tem qualidades, ela tem atributos, ela tem predicados. Então é como essa substância é compreendida, por exemplo. Então, quais são os meus predicados enquanto sujeito? Eu posso pensar assim, meus predicados socialmente atribuídos. Homem, hétero, cis, enfim, todas essas são predicados a partir dos quais eu também me compreendo como sujeito. Então, essa ideia de sujeito e predicado, que são termos gramaticais,
funciona também para a filosofia. A gente pensa nesses termos filosoficamente, e assim nós formamos a nossa visão de mundo. Então a ideia de sujeito ela é muito importante. Mas existe uma diferença, né, entre a ideia de sujeito, e eu vou falar disso melhor na aula que vem, a ideia de sujeito do conhecimento. Então sujeito tem a ver com esse modo de pensar e com a consciência individual, mais precisamente tem a ver com a consciência individual. Então cada sujeito tem uma consciência diferente. Agora a ideia de sujeito do conhecimento, ela tem a ver com uma estrutura cognitiva, uma estrutura de como são formadas as representações, predicados, como que nós conseguimos conceber os objetos do conhecimento. Então tem a oposição sujeito-objeto do conhecimento. Então nesse sentido é importante para a filosofia a ideia de sujeito do conhecimento, ela é inaugurada com René Descartes, tá certo? Bom, Mafê, a gente pode passar o slide agora, por favor. Eu já comentei um pouco a respeito das qualidades e atributos, a ideia de sujeito também, essa ideia de espírito e de consciência, ela é muito importante porque um outro sentido destacado nesses dicionários é o do sujeito ativo, do sujeito que intervém no mundo, sujeito que consegue causar transformações na sociedade e nas suas relações. Então, é o sujeito da ação. Essa é uma questão muito importante também para a filosofia, né? A ideia de que o sujeito ele é capaz de transformar a si mesmo e transformar o seu entorno. Pois bem, próximo slide, por favor, Mafê. É muito conteúdo, eu sei, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu acho que todas essas ideias são importantes, devem ser discutidas. Aqui está, então, o que eu já falei antes sobre o George Mead e o Cooley, que são parceiros de trabalho, né? Eles pensaram essas teorias psicanalíticas do indivíduo a partir, então, da ideia da identidade. Então, se nós formos pensar o que é indivíduo, identidade, sujeito, são termos correlatos, eu vou frisar isso, são termos correlatos, mas cada ideia tem uma ênfase diferente. E essas ideias de sujeito e de identidade permitem a gente ter uma maior compreensão sobre a essência do indivíduo, se é que ela existe. Então eu estou falando aqui de ontologia, né? Ontologia é o conhecimento do ser. Então, se a gente for pensar na ontologia do indivíduo, é melhor a gente pensar nessas ideias de identidade e de sujeito. São palavras difíceis, mas elas são necessárias, porque não existem outros termos para eu me referir ao que eu estou me referindo, se não for esses que eu estou utilizando, tá? Uma breve explicaçãozinha. Você quer comentar alguma coisa, Mafê, por favor? Tudo tranquilo por aqui. O pessoal, os professores estão trazendo aqui no chat, né, algumas considerações. Então, eles colocam assim, pedem que a gente repita a habilidade. Perfeito. A gente vai repetir a habilidade no final da aula. Ô, Ti, você reservaria um minutinho final do nosso encontro de hoje? Porque pediram aqui no chat para a gente ensinar, na língua brasileira de sinais, a palavra indivíduo. Aí a gente já pede para o nosso intérprete ali, para ele já ficar prontinho daqui a pouco. Com todo prazer, né? Com certeza. Vou então correr aqui, porque eu fiquei devendo falar do utilitarismo, né? Bom, mas isso não vai ser tão complicado assim. Então vamos lá, vamos para o próximo slide, por favor. Identidade, sujeito, indivíduo e liberalismo. Chegamos onde queríamos, né? Então vamos falar do Jeremy Bentham e do John Stuart Mill. Pois é, então, o que é o utilitarismo? É uma tradição filosófica que vai versar sobre ética, sobre quais seriam, então, os ideais de bem e de mal, quais seriam esses valores, como conseguir obter esses valores, ou seja, então é necessário contextualizar. A gente está falando desses filósofos. O John Locke, ele estava nascendo a filosofia dele junto com o liberalismo, né? Mais tarde um pouco veio Adam Smith, escreveu A Riqueza das Nações, que é uma obra super importante para o pensamento liberal, e mais tarde vieram Jeremy Bentham, Stuart Mill. A gente está falando de um momento histórico
que é de ascensão do capitalismo. A gente está falando também da crise do Estado absolutista, né? Então, Jeremy Bentham escreveu, aliás, durante a Revolução Francesa. Então, uma crise do Estado absolutista. E, na verdade, então, Jeremy Bentham, o que ele vai pensar? Ele vai pensar nessa sociedade capitalista, em que o mercado prevalece, né? Em que as pessoas elas precisam de mais autonomia, de mais liberdade para poder atuar em sociedade, para poder, se você preferir, construir a sua individualidade, construir a sua subjetividade, que seja. Então, ele vai pensar em qual doutrina seria mais útil. É a do utilitarismo, exatamente. Então, o utilitarismo concebe, por exemplo, que a felicidade ela se dá em termos de prazer, né? Então, tudo que diz respeito ao prazer, seja ele qual for, tanto pode ser o prazer literário, quanto o prazer do entretenimento mais chulo que você pensar. Tudo isso é prazer, e tudo isso é felicidade. Então, para esse filósofo utilitarista, a questão é promover para cada sujeito individualmente a felicidade. E, então, o que seria necessário é que o Estado ele promovesse as condições para que o indivíduo exercesse a sua liberdade em busca da felicidade, que é uma felicidade que ele vai chamar de hedonismo psicológico. Quer dizer, não é que ele vai chamar, a gente compreende isso como hedonismo psicológico. O que é o hedonismo? É aquele pensamento que justamente o prazer é o que importa, né? Então, gozar a vida, né? Usufruir de tudo que é bom e viver a vida é isso. Você teria alguma contribuição nesse sentido, Mafê? Eu acho que a gente pode problematizar um pouquinho os utilitaristas, colocando então assim, será que não existe uma gradação de prazeres, né? Será que todos os prazeres se equivalem? Quer dizer, se a gente for pensar assim, o prazer que a gente encontra em se alimentar é um prazer de que todos os animais compartilham. Entretanto, o prazer que a gente encontra ao desfrutar de uma música, de uma obra literária, já é um outro tipo que mexe com outras coisas, né, dentro da gente e que certamente não pode ser equiparado a outros tipos de prazer. Isso é uma coisa que a gente pode problematizar nos utilitaristas, né? Não, na verdade existem muitas concepções diferentes, né, entre os utilitaristas. A do Jeremy Bentham é essa. Uhum. Já o Stuart Mill, porque isso vocês devem imaginar, resulta em muitas críticas, né? Por exemplo, como que assim você vai colocar no mesmo patamar um prazer do filósofo, da pessoa que experimenta enfim, a verdade e o prazer de uma pessoa ignorante, vamos supor. Né? Então, o John Stuart Mill ele vai tentar resolver essas contradições. O Jeremy Bentham foi amigo do pai do John Stuart Mill, ele foi um grande inspirador da sua doutrina, que pensa principalmente na capacidade do indivíduo ser autônomo nesse contexto, né, que é o contexto do capitalismo, e como que seria, então, o melhor modo para se atingir isso, ou seja, algo da ordem prática, da ordem concreta, como que as pessoas elas vão conseguir concretamente atingir essas finalidades. Então, o Jeremy Bentham pensa, por exemplo, de que se o governo ele agisse no sentido de causar medo nas pessoas, construindo prisões que são... Né, ele tem um livro que se chama Panóptico, então tem um edifício, um observador aqui em cima e as celas embaixo. Esse observador que está aqui em cima, ele consegue controlar e punir e causar medo nas pessoas. Isso seria algo bom para o Estado, para as pessoas nem sequer pensarem em cometer crimes, e sim elas agirem sempre pelo bem de si próprias, né, pelo seu prazer, e deixar que as outras também ajam dessa mesma forma. Já o John Stuart Mill ele vai falar assim, nem todos os prazeres são iguais, existe uma hierarquia assim, de prazeres. E isso é importante para nós pensarmos, por exemplo, a nossa sociedade, uma sociedade liberal. Enfim, eu acho que a gente está andando rápido aqui com o tempo, mas eu prometo para vocês que eu vou retomar esse assunto, né? Muita gente se interessa por esse assunto e deixar esse tempo reservado que a gente tem, que é de 1 minuto, Vamos que embora, a gente correu, para que o nosso intérprete de Libras ele ensine a nós todos como se fala indivíduo, tá certo? Um grande abraço aí para vocês. Obrigada, Ti. Patrick, Obrigado, vamos lá. Indivíduo, você pode nos ensinar, por gentileza?
Perfeito. Ô, Patrick, muito agradecida. Pessoal de casa conseguiu pegar, você pegou, Ti? Eu sou meio ruim nisso, A sou gente meio vai- descoordenado. A gente vai se aprimorando a cada dia, né? Gente, muito obrigada, Ti, muito agradecida pela Eu que aula. agradeço, poxa. E semana que vem a gente se encontra de novo. Quinta-feira é dia de filosofia no Centro de Mídias. Cuidem-se muito, a gente se vê lá. Um beijão.